Antes de Israel conquistar Canaã, existia um mundo espiritual oculto, marcado por rituais proibidos e práticas que a própria Bíblia descreve como abominações. O contato com os mortos não era simbólico, era parte central de uma cultura que influenciava toda a região. Mas o que realmente acontecia nesses rituais e por que a ordem foi destruir tudo sem deixar vestígios? Hoje você vai conhecer a verdade histórica e espiritual por trás de uma das decisões mais severas registradas nas Escrituras. Se inscreva agora e prepare-se para descobrir detalhes que quase nunca são explicados. Antes de continuar com o vídeo, você quer fortalecer sua vida de oração e ainda ajudar nosso canal a crescer? Preparei um material com mais de 50 orações especiais para te guiar. Clique no link da descrição e ajude nosso projeto a divulgar a palavra de Cristo. Você provavelmente já ouviu sobre a conquista de Canaã, mas talvez nunca tenha entendido por que Deus ordenou algo tão radical. A resposta não estava nos exércitos cananeus, não estava em suas muralhas, estava em algo que não se via, um sistema espiritual onde os mortos eram consultados como oráculos, crianças eram queimadas como oferendas e sacerdotes acreditavam poder rasgar o véu entre dois mundos. Israel não estava entrando apenas em uma terra, estava entrando em um campo de batalha sobrenatural. Para dimensionar o que vem a seguir, você precisa esquecer a imagem simplificada que talvez tenha construído sobre os povos antigos. Os cananeus não eram tribos primitivas vivendo em tendas, eram civilizações sofisticadas, com cidades muradas que existiam há mais de 1000 anos antes de Abraão nascer. Ugarite, uma das principais cidades cananeias, possuía bibliotecas com milhares de tábuas de argila. Seus escribas dominavam múltiplos idiomas. Seus artesãos produziam joias que rivalizavam com as do Egito. E seus sacerdotes administravam um sistema religioso tão complexo que influenciou culturas de todo o Mediterrâneo Oriental. Pensa no cenário. Estamos por volta de 1400 anos antes de Cristo. O Egito ainda ergue pirâmides. A Mesopotâmia refina suas leis. E entre esses dois gigantes, numa faixa de terra que conecta 3 continentes, floresce Canaã. Não era uma nação unificada, mas um mosaico de cidades-estado independentes, cada uma com seu rei, seu exército e seus deuses. Hazor, ao norte, tinha uma população estimada em 20.000 habitantes e ocupava uma área de 80 hectares. Megido controlava a passagem mais importante entre o Egito e a Assíria. Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, já tinha muralhas quando a maioria dos povos ainda vivia como nômades. O que unia essas cidades não era política, era a religião. No topo do panteão cananeu estava El, o Deus Criador, imaginado como um ancião de barba branca que governava do alto de uma montanha cósmica. Abaixo dele, dezenas de divindades disputavam poder e influência. Baal, o senhor das tempestades, era o mais popular. Seu nome aparece mais de 90 vezes apenas no Antigo Testamento, quase sempre como advertência. Azerá, a deusa da fertilidade, tinha seus postes sagrados espalhados em colinas por toda a região. Mote, o deus da morte, governava o submundo. E Moloque, esse nome você precisa guardar, exigia um tipo de oferenda que até hoje causa horror. Mas aqui está o que muitos não percebem. A religião cananeia não era apenas sobre adorar estátuas ou fazer festivais. Era um sistema completo de manipulação espiritual. Os sacerdotes cananeus acreditavam genuinamente que podiam controlar forças invisíveis através de rituais específicos, que podiam garantir chuvas através de encantamentos, que podiam curar doenças através de sacrifícios e, mais perturbador, que podiam se comunicar com os mortos. A necromancia não era prática marginal em Canaã, era institucionalizada. Existiam profissionais especializados nisso. Os textos de Ugarit mencionam uma classe de sacerdotes chamados conhecedores de espíritos, que eram consultados por reis e generais antes de batalhas importantes. Quando um monarca precisava tomar uma decisão crucial, não bastava consultar conselheiros vivos. Era necessário ouvir os ancestrais. Acreditava-se que os mortos tinham acesso a conhecimentos que os vivos não possuíam, que podiam ver o futuro
e revelar segredos ocultos. Como funcionava isso na prática? Os arqueólogos encontraram pistas perturbadoras. Em escavações por toda a região, descobriram-se estruturas subterrâneas conectadas a templos, que parecem ter servido como câmaras de invocação. Algumas tinham formato circular, com aproximadamente 3 metros de diâmetro, e apresentavam restos de fogueiras rituais, ossos de animais sacrificados e fragmentos de cerâmica usada para libações. Os estudiosos acreditam que médiuns desciam a essas câmaras, realizavam rituais específicos envolvendo sangue e incenso, e entravam em estados alterados de consciência, onde supostamente recebiam mensagens do mundo dos mortos. Considera a situação de uma família cananeia comum. Quando alguém morria, o corpo não era simplesmente enterrado e esquecido. Em muitos casos, era sepultado debaixo da própria casa, às vezes diretamente sob o piso onde a família dormia. Escavações em Megido revelaram mais de 30 enterramentos domésticos em uma única área residencial. Os mortos eram colocados em posição fetal, cercados por objetos pessoais, vasos com alimentos e pequenas estatuetas que representavam deuses protetores. Por que fazer isso? Porque a morte não era vista como fim, era transição. E as evidências disso são esmagadoras. Em Tel Rehov, escavações revelaram um complexo funerário onde 37 corpos foram encontrados em camadas sucessivas, cada novo enterramento posicionado cuidadosamente para não perturbar os anteriores. Os arqueólogos encontraram evidências de visitas repetidas ao longo de décadas, com novas oferendas colocadas sobre as antigas. Algumas famílias mantiveram esse ritual por 3 ou 4 gerações. Os vivos não conseguiam abandonar seus mortos, ou talvez temiam o que aconteceria se abandonassem. Os cananeus acreditavam que seus ancestrais continuavam existindo em um plano paralelo chamado Sheol, ou a Terra sem retorno. Mas diferente da visão israelita posterior, onde o Sheol era um lugar de silêncio e esquecimento, os cananeus imaginavam seus mortos como entidades ativas, capazes de influenciar o mundo dos vivos. Um ancestral satisfeito podia proteger a família, garantir colheitas abundantes, abençoar nascimentos. Um ancestral negligenciado ou irritado podia trazer doenças, esterilidade e desgraça. Isso criava uma economia espiritual baseada em medo e dependência. Regularmente, as famílias precisavam alimentar seus mortos, literalmente. Arqueólogos encontraram tubos de cerâmica instalados verticalmente em túmulos, criando uma passagem entre a superfície e o cadáver. Por esses tubos, os vivos derramavam vinho, azeite, leite e sangue de animais, acreditando que os mortos consumiam a essência dessas oferendas. Em algumas tumbas, encontraram-se evidências de refeições rituais realizadas diretamente sobre os sepulcros, onde familiares comiam junto com seus ancestrais mortos. Mas nem todos os mortos eram tratados igualmente. Os reis e sacerdotes recebiam tratamentos especiais que beiravam a divinização. Textos de Ugarit descrevem rituais onde o espírito de um rei falecido era oficialmente elevado ao status de Refaim, uma categoria de mortos poderosos que se tornavam quase deuses. Esses Refaim eram invocados coletivamente em cerimônias estatais, como se formassem um conselho de ancestrais divinos que legitimava o poder da dinastia reinante. O rei vivo não governava sozinho. Governava respaldado por gerações de reis mortos. Observa o que isso significava para a estrutura de poder. Questionar o rei era questionar os ancestrais. Desafiar a ordem estabelecida era ofender os mortos. O sistema criava uma teia de controle que ia além da vida, onde até a morte servia para manter hierarquias. E então havia Moloque. O nome provavelmente deriva de Melek, a palavra semítica para rei, distorcida propositalmente pelos escribas hebreus que substituíram as vogais pelas de Boshet, que significa vergonha. Todo o pronunciamento do nome carregava a condenação imbuída. O rei da vergonha. Essa não era apenas crítica teológica. Era horror documentado. Se a necromancia representava a tentativa de extrair poder dos mortos, o culto a Moloque representava algo ainda mais sombrio.
a oferta de vida em troca de favor divino. Os historiadores debatem exatamente como funcionavam esses rituais, mas as evidências são perturbadoras. Em Cartago, colônia fenícia que herdou práticas cananeias, arqueólogos escavaram um santuário chamado Tofete, onde encontraram mais de 20.000 urnas contendo restos cremados de crianças. As idades variavam de recém-nascidos a crianças de aproximadamente 4 anos. A Bíblia não exagera quando menciona o Vale de Inom. Esse vale, localizado nos arredores de Jerusalém, tornou-se tão associado a práticas abomináveis que seu nome em hebraico, Geena, passou a significar o próprio inferno na literatura judaica posterior. Jeremias capítulo 7 descreve o que acontecia ali. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem no fogo a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. O profeta não estava usando linguagem simbólica. Estava documentando o horror literal. Como uma sociedade chega a esse ponto? Como pais entregam filhos para serem queimados? A resposta está na lógica interna do sistema cananeu. Se os deuses controlavam absolutamente tudo, chuvas, colheitas, fertilidade, vitória militar, então nada era mais valioso do que garantir seu favor. E se oferendas menores funcionavam para pedidos menores, oferendas maiores seriam necessárias para crises maiores. Seca prolongada? Oferenda maior. Ameaça de invasão? Oferenda maior. Epidemia devastadora? A lógica levava inevitavelmente ao impensável. Nada era mais precioso do que um filho. Portanto, nada garantiria melhor resposta divina. Os sacerdotes que administravam esses rituais não eram monstros em sua própria percepção. Eram especialistas religiosos que acreditavam estar salvando sua comunidade através de sacrifícios necessários. As famílias que entregavam seus filhos não eram necessariamente cruéis. Estavam aprisionadas em um sistema de crenças que transformava assassinato em devoção. É aqui que você começa a entender por que Deus falou de forma tão dura sobre Canaã. Quando Deuteronômio lista as práticas proibidas, o texto não está sendo arbitrariamente severo. Está descrevendo um sistema real que Israel encontraria e que representava perigo espiritual e moral existencial. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. A lista não é aleatória. Cada item corresponde a uma prática documentada arqueologicamente em Canaã. Mas havia outro elemento que tornava a situação ainda mais complexa: os rituais de fertilidade. Baal era adorado como o deus que enviava chuvas, e sua consorte Aserá representava a força geradora da terra. A lógica mágica cananeia propunha que atos sexuais rituais podiam estimular a fertilidade cósmica. Se humanos praticavam sexo nos templos, os deuses seriam inspirados a fazer o mesmo, e dessa união celestial viriam as chuvas que fecundavam a terra. Isso deu origem à prostituição sagrada, praticada tanto por mulheres quanto por homens nos templos de Canaã. Não era prostituição no sentido comercial moderno, embora envolvesse pagamento. Era ritual. Os adoradores acreditavam que ao se unir sexualmente com um sacerdote ou sacerdotisa do templo, estavam participando de um ato cósmico que beneficiaria toda a comunidade. Os templos de Aserá, com seus postes sagrados, tornaram-se centros dessas práticas. Dimensiona isso. Uma religião que normalizava sacrifício infantil, necromancia e ritualização do sexo não era apenas teologicamente diferente do que Israel propunha. Era um sistema completo de vida que moldava cada aspecto da existência cananeia. E é nesse mundo que Israel chega. 40 anos no deserto tinham transformado um bando de escravos em uma nação com leis, sacerdócio e identidade definida. Mas nada os havia preparado para o choque cultural que encontrariam. Canaã era rica, estabelecida, sofisticada. Suas cidades tinham muralhas impressionantes. As de Jericó mediam aproximadamente 6 metros de espessura. Seus campos eram férteis,
irrigados por sistemas de canais que datavam de séculos. Seus comerciantes controlavam rotas que ligavam impérios, acumulando riquezas visíveis em cada casa e templo. Em comparação, Israel era um povo sem terra, sem cidades, sem experiência agrícola. Conheciam pastoreio de rebanhos, não cultivo de vinhas, sabiam montar tendas, não construir casas. Sua única vantagem era invisível, uma aliança com um Deus que prometia ser suficiente. A tentação não seria apenas militar, seria religiosa. Pensa na perspectiva de um israelita comum. Você passou 4 décadas comendo maná no deserto. Agora está em uma terra que realmente flui leite e mel. Seus novos vizinhos cananeus têm colheitas abundantes. Eles atribuem essa abundância aos seus rituais. Baal envia a chuva, dizem. Aserá abençoa a terra. Os ancestrais protegem as famílias. Você vai ignorar completamente o que parece funcionar? Ou vai talvez incorporar algumas práticas só para garantir? O livro de Juízes documenta exatamente esse processo de assimilação gradual. Não aconteceu de uma vez. Foi erosão lenta. Uma geração servia ao Senhor. A próxima não conhecia o Senhor nem a obra que fizera a Israel, e começava a experimentar com os deuses locais. Altares a Baal surgiam nas colinas, postes de Azerá eram erguidos nos lugares altos, práticas que inicialmente pareciam complementares, adorar Yahvé e os deuses locais, eventualmente substituíam a fé original. Os juízes surgiam como resposta a esse ciclo. Apostasia, opressão por povos vizinhos, clamor a Deus, libertação através de um líder escolhido, paz temporária, e então nova apostasia quando o juiz morria. O ciclo se repetiu por mais de 300 anos, demonstrando como era difícil manter separação em meio à pressão cultural constante. Mas o período mais crítico viria depois com a monarquia. Quando Israel pediu um rei como as outras nações, não estava pedindo apenas estrutura política diferente, estava pedindo para se tornar mais parecido com seus vizinhos. E reis, frequentemente, casavam com princesas estrangeiras para selar alianças diplomáticas. Essas princesas traziam seus deuses. O caso mais famoso é Jezabel, princesa fenícia que se tornou esposa de Acabe, rei de Israel. Ela não apenas trouxe o culto de Baal, ela o institucionalizou. Jezabel mantinha 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá à mesa real, financiados pelo tesouro do reino. Construiu templos, perseguiu profetas de Yahvé, ordenou a morte de Elias. Sob sua influência, Israel experimentou sua maior crise espiritual até então. No Monte Carmelo, quando Elias enfrentou os profetas de Baal, não estava apenas fazendo demonstração de poder, estava tentando quebrar um sistema que havia capturado a nação inteira. O confronto durou um dia inteiro. 450 profetas de Baal clamaram desde a manhã até o meio-dia. Cortaram-se com facas e lancetas, conforme seu costume, até escorrer sangue. Entraram em transe. Gritaram, dançaram, saltaram sobre o altar. Elias, observando, começou a zombar. Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja meditando, ou tenha saído, ou esteja de viagem. Porventura dorme e despertará. Era a provocação calculada. Expunha a impotência total de uma divindade que supostamente controlava tempestades, mas não conseguia acender uma fogueira. Nada aconteceu. Quando Elias finalmente orou, uma oração curta, direta, sem rituais elaborados, fogo desceu do céu e consumiu não apenas o sacrifício, mas a madeira, as pedras, a terra e até a água que encharcava tudo. O povo presente caiu sobre seus rostos e declarou: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Mas mesmo esse evento dramático não resolveu o problema permanentemente. Jezabel continuou no poder. A apostasia continuou em outras gerações. O próprio Salomão, o rei mais sábio, terminou seus dias construindo altares para os deuses de suas muitas esposas estrangeiras. Se nem ele resistiu, o que esperar do povo comum? Os profetas posteriores documentaram práticas que provam como a influência cananeia penetrou fundo.
Isaías menciona israelitas que se purificam e santificam nos jardins, seguindo rituais pagãos. Jeremias encontrou mulheres assando bolos para a rainha dos céus, título de Azerá, e declarando que quando faziam isso, tinham prosperidade, mas quando pararam, veio desgraça. Ezequiel, em visão, viu anciãos de Israel adorando imagens em câmaras secretas dentro do próprio templo de Jerusalém. 70 anciãos, com incensários nas mãos, queimando incenso para figuras de répteis e animais detestáveis desenhados nas paredes. Isso não era religião popular ignorante. Era a elite participando. E a necromancia nunca desapareceu completamente. O caso mais famoso aconteceu com Saul, primeiro rei de Israel. Na véspera de uma batalha crucial contra os filisteus, apavorado porque Deus não respondia suas consultas por meios legítimos, Saul procurou uma médium em Endor. Ele mesmo havia banido tais práticas do reino. Agora, disfarçado, pedia que ela invocasse o espírito de Samuel. O que aconteceu naquela noite gera debate entre estudiosos até hoje. Algo apareceu. A médium gritou de susto quando viu um Deus subindo da terra. O texto bíblico descreve uma figura com aparência de homem idoso coberto com uma capa, exatamente como Samuel se vestia em vida. Saul se prostrou. Uma voz que ele identificou como Samuel falou, repreendendo-o pela consulta e profetizando sua morte no dia seguinte. "Por que me inquietaste, fazendo-me subir?" perguntou a voz. E então veio a sentença. "Amanhã tu e teus filhos estareis comigo." Tudo se cumpriu. Saul morreu. Seus filhos morreram. O exército foi derrotado. A narrativa não explica exatamente o que aconteceu em termos sobrenaturais. Não diz se era realmente Samuel ou um espírito enganador. O que ela mostra é que a prática de consultar os mortos era real. Era procurada até por reis e levava à destruição. Gerações depois, quando o Reino do Norte caiu diante da Assíria, em 722 a.C., o texto bíblico resume a razão. Os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus e seguiram os costumes das nações que o Senhor tinha expulsado de diante deles, e fizeram azeras, e serviram ídolos, e queimaram seus filhos e suas filhas no fogo, e usaram de adivinhações e encantamentos. A lista é essencialmente a mesma de Deuteronômio. A advertência ignorada tornou-se acusação cumprida. O Reino do Sul, Judá, durou mais 136 anos, mas não por ser mais fiel. Reis como Manassés, que governou por 55 anos, o reinado mais longo da história de Judá, restauraram completamente as práticas cananeias. Manassés reconstruiu os altares de Baal que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu postes de Azerá. Colocou uma imagem esculpida no templo de Jerusalém. Praticou adivinhação, consultou médiuns e fez passar seu filho pelo fogo, provavelmente no vale de Rinom. Quando Judá finalmente caiu diante de Babilônia, em 586 a.C., os profetas interpretaram o exílio como consequência direta dessas práticas acumuladas ao longo de séculos. Mas o que aconteceu durante o exílio é significativo. 70 anos em terra estrangeira realizaram o que séculos de avisos proféticos não conseguiram. Longe do templo destruído, longe da terra prometida, os judeus foram forçados a repensar sua fé de maneira fundamental. Como adorar um Deus ligado a um templo quando o templo era cinzas? Como manter identidade quando tudo que os definia havia sido arrancado? A resposta veio através de uma revolução silenciosa, o surgimento das sinagogas, a centralidade das Escrituras, a construção de uma fé portátil que não dependia de lugar ou sacrifício. Quando os judeus retornaram a Jerusalém sob Esdras e Neemias, algo havia mudado fundamentalmente. A tentação de adorar Baal desapareceu. Os postes de Azerá nunca mais foram erguidos. A idolatria clássica que havia atormentado Israel desde Canaã simplesmente terminou. O povo que retornou do exílio era rigidamente monoteísta de uma forma que seus ancestrais nunca haviam sido. O judaísmo que conhecemos nasceu nesse período pós-exílico, mas as práticas de manipulação espiritual não desapareceram do mundo.
apenas mudaram de forma. No período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento, a magia continuou florescendo em novas configurações. Quando Jesus nasceu, a região estava repleta de exorcistas itinerantes, adivinhos vendedores de amuletos e praticantes de rituais sincréticos que misturavam elementos judeus, gregos, egípcios e persas. Os evangelhos mencionam possessões demoníacas com frequência que pode surpreender leitores modernos. Jesus não negava a realidade de forças espirituais malignas. Ele as confrontava diretamente, expulsando demônios com autoridade que espantava as multidões. Quando seus oponentes o acusaram de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, ele não disse, demônios não existem. Ele argumentou que um reino dividido contra si mesmo não subsiste. A realidade espiritual era presumida por todos os lados do debate. Atos dos Apóstolos continua essa narrativa. Em Filipos, Paulo encontrou uma jovem com espírito de adivinhação que gerava lucro para seus donos. Em Éfeso, praticantes de artes mágicas convertidos queimaram seus livros de encantamentos, um valor calculado em 50.000 peças de prata. Em Chipre, um mago chamado Elimas tentou impedir a pregação do Evangelho. A igreja primitiva nasceu em ambiente saturado de práticas que remontavam a Canaã. Paulo, escrevendo aos Efésios, articula o que Israel havia experimentado por séculos. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A batalha que começou quando Israel cruzou o Jordão continuava. Apenas o campo havia mudado. E os paralelos são impressionantes. Assim como os cananeus buscavam conhecimento secreto através dos mortos, a serpente havia prometido: sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Assim como os cananeus tentavam manipular forças invisíveis através de rituais, Simão, o mago, tentou comprar o poder do Espírito Santo com dinheiro. Assim como os cananeus sacrificavam o mais precioso para obter favor divino, o Novo Testamento revela que Deus mesmo proveu o sacrifício definitivo. Aqui está a inversão que muda tudo. Nas religiões cananeias, humanos ofereciam sacrifícios para manipular deuses distantes. No Evangelho, Deus oferece seu Filho para reconciliar humanos que não poderiam se aproximar por esforço próprio. A direção é oposta. O sacrifício vem de cima, não de baixo. E porque vem do próprio Deus, não precisa ser repetido. É suficiente. É final. Hebreus desenvolve esse contraste em detalhes. Cristo não entrou em santuário feito por mãos, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo oferecer muitas vezes. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Os altares de Baal exigiam ofertas contínuas. A cruz oferece descanso. Os médiuns de Canaã prometiam acesso temporário e incerto ao mundo invisível. Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não através de rituais secretos, não através de sacerdotes especiais, não através de manipulação de forças ocultas, através de relacionamento com uma pessoa. E quanto à comunicação com os mortos, o Novo Testamento apresenta algo radicalmente diferente. Em vez de vivos tentando forçar contato com mortos, há a promessa de ressurreição futura. Os que morreram em Cristo não estão disponíveis para consulta porque não estão em estado de existência diminuída no Sheol. Estão ausentes do corpo, presentes com o Senhor. E virá um dia em que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, não como sombras a serem invocadas, mas como pessoas completas reunidas com seus corpos glorificados. A diferença não é apenas de método, é de cosmologia inteira. Os cananeus viviam em medo constante de forças que precisavam ser apaziguadas, espíritos que podiam ser irritados, deuses que eram caprichosos e demandantes. O Evangelho proclama um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito.
Não um Deus que precisa ser manipulado, mas um pai que toma a iniciativa de buscar filhos perdidos. Quando você olha para os altares abandonados de Canaã hoje, as ruínas de Hazor cobertas de grama, as pedras de Megido silenciosas sob o sol mediterrâneo, o vale de Inom transformado em parque arborizado na Jerusalém moderna, onde famílias fazem piquenique onde crianças foram queimadas, vê o fim de um sistema. Os deuses que exigiam sangue de crianças não salvaram seus adoradores da conquista assíria. Os ancestrais divinizados não protegeram as cidades das invasões babilônicas. Os rituais de fertilidade não impediram as secas que a história registra. Mas o povo que recusou essas práticas ainda existe. Contra toda probabilidade histórica, os descendentes de Israel sobreviveram ao exílio babilônico, à dominação persa, à helenização forçada, à destruição romana, a 2000 anos de dispersão, a perseguições medievais, ao Holocausto. Nações que conquistaram Israel desapareceram. Impérios que os oprimiram viraram ruínas. Mas nas sinagogas de cada continente ainda se leem as mesmas escrituras que proibiam consultar os mortos e sacrificar crianças. E mais impressionante, a fé que nasceu em Israel se espalhou pelo mundo inteiro. O evangelho que Paulo pregava em sinagogas e praças hoje é proclamado em cada nação da terra. 2 bilhões de pessoas se identificam como seguidores de Jesus. Não há equivalente contemporâneo ao culto de Baal. Ninguém ergue postes para Aserá. Os nomes de Moloque e Mote sobrevivem apenas em livros acadêmicos. A batalha espiritual que começou nas colinas de Canaã produziu um vencedor claro. Mas seria ingênuo pensar que a luta terminou. As formas mudam, os princípios permanecem. A tentação de buscar atalhos espirituais, de manipular o invisível para benefício próprio, de sacrificar o precioso em troca de prosperidade, isso continua em novas roupagens. Há quem busque médiuns para contatar mortos, gastando fortunas em sessões que prometem mensagens de além. Há quem sacrifique relacionamentos, saúde, integridade no altar de sucesso financeiro, repetindo sem perceber a lógica de Moloque. Há quem pratique religiões que prometem controle sobre o destino através de rituais corretos, ofertas certas, palavras mágicas pronunciadas na sequência exata. A indústria do oculto movimenta bilhões globalmente. Aplicativos de astrologia têm milhões de usuários. Médiuns aparecem em programas de televisão. A busca por manipular forças invisíveis não desapareceu, apenas se modernizou. A pergunta que Israel enfrentou permanece: em quem você confia? Nos sistemas que prometem poder através de técnicas e ofertas? Ou no Deus que ofereceu a si mesmo, que não pode ser manipulado porque não precisa ser comprado, que não exige sangue de seus adoradores porque derramou o próprio sangue por eles? Os profetas antigos clamavam: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. A pergunta de Elias no Carmelo ecoa através dos séculos. Não porque Baal ainda exista como divindade adorada, mas porque a escolha fundamental permanece intacta em cada geração. Vida construída sobre relacionamento com o Criador ou vida construída sobre tentativas de controlar o que não podemos controlar. As ruínas de Canaã estão em silêncio há milênios. Os ossos dos sacerdotes de Baal há muito viraram pó. Os tubos de cerâmica que alimentavam os mortos estão em museus, etiquetados e estudados por acadêmicos. Mas a voz que chamou Israel para fora do Egito, que os guiou pelo deserto com coluna de fogo, que prometeu terra e descendência, que alertou sobre os perigos espirituais à frente, essa voz ainda fala, para quem tiver ouvidos para ouvir e coragem para escolher. Para nos ajudar a continuar produzindo esses documentários e histórias bíblicas, considere adquirir o nosso e-book com mais de 50 orações. É uma forma de abençoar este projeto e, ao mesmo tempo, ter um guia espiritual para a sua caminhada. O link para garantir o seu está na descrição. Até o próximo vídeo.